Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então mais uma vez à nossa disciplina de gestão de custos. Hoje, pessoal, a ideia é a gente falar mais um pouco sobre a nossa disciplina de gestão de custos, em específico sobre a nossa atividade avaliativa e destacar algumas informações gerais. Pessoal, prestem atenção em todas as informações, fiquem atentos nas fórmulas e a maneira como a gente interpreta cada um dos exercícios, e daí então tirem suas próprias conclusões para a resolução de cada um dos exercícios quando vocês estiverem fazendo a vez de vocês, ok? Fiquem à vontade também se vocês quiserem em pausar o vídeo. Vejam então cada um dos pontos, vejam o que vocês conseguem inferir de cada uma das fórmulas e daí fiquem à vontade então para resolver os exercícios de vocês, ok? Pessoal, vamos lá. O exercício então é o seguinte: é uma empresa, essa empresa então ela tem uma capacidade produtiva de 250 mil peças de barras de ferro e ela tem então um interesse em dar sequência ou ser mais competitiva no mercado, melhorando a sua estratégia com relação a custos. Então, nesse ponto, pessoal, vocês, como consultores dessa empresa, vão ter que analisar o impacto de algumas mudanças no resultado desse negócio, inclusive na questão da precificação, que é a questão número 1. Então, dadas essas características de cada um dos lucros, de cada um dos regimes tributários, a gente tem que responder o que se pede. A primeira questão, como eu já acabei de mencionar, ele vai falar então sobre a precificação. A precificação, então, pessoal, observem cada um das fórmulas que a gente tem que utilizar. Então, a gente tem que entender, ou melhor, a gente tem que responder a primeira parte de cada uma das fórmulas. Então, eu tenho que analisar o coeficiente e o denominador. Então, eu tenho que analisar a primeira parte, o numerador e depois o denominador, e a partir disso começar a resolver o exercício. No regime de lucro real, a gente está falando então, a gente tem que descontar o imposto, a gente tem que descontar no numerador 1 menos contribuição social e imposto de renda, lembrando, aqui sempre a parte percentual, então eu estou falando, se eu estou falando do imposto de renda de 15%, eu estou falando então de 0,15, que é a forma decimal. Se eu estou falando da contribuição social de 9%, 0,09. Então, nesse caso, joga então a forma decimal das porcentagens aqui, multiplica então pelo custo variável e o custo fixo. Lembrando, custo variável ele varia de acordo com a quantidade, então é custo variável unitário vezes a quantidade, mais custos fixos, então custo variável unitário vezes a quantidade, mais custo fixo, que já tem um valor, mais despesas fixas. Então, soma tudo isso, eu acho a parte do numerador quando eu multiplico então por esse coeficiente das subtrações de contribuição social e imposto de renda. Depois, quando eu estou falando então do denominador aqui, pessoal, então a gente tem que observar o seguinte: quando eu faço para achar o meu denominador sem a margem, então eu tenho que subtrair de 1 também a forma decimal de toda essa parte. Então eu vou tirar ICMS, também o percentual de despesas variáveis, o percentual da contribuição social, mais multiplicação da contribuição social vezes ICMS, mais contribuição social vezes as despesas variáveis, menos imposto de renda, então 0,15, mais imposto de renda vezes ICMS, mais imposto de renda vezes despesa variável. Dessa maneira, então, eu acho que a gente chamou de denominador sem margem. Se eu subtraio, então, a margem, eu acho todos os aspectos do denominador. Aqui eu vou achar, então, o x, pessoal, eu vou achar o que a gente vai chamar de faturamento. Se eu quero saber, então, o preço o faturamento é a quantidade vendida vezes o preço de cada um dos itens. Nesse caso, se eu estou querendo saber somente o preço do faturamento que eu acho ao fazer isso, é só eu dividir o resultado pela quantidade vendida. Aí eu vou achar o valor do preço. Ok, pessoal? Lembrando que, ao fazer isso, se vocês quiserem fazer a prova real, que é super interessante, então demonstrem num demonstrativo. Então façam um demonstrativo de resultados. Então, desde
do faturamento, descontem o ICMS, você vai achar a receita líquida, desconta todos os custos, você vai achar então o lucro bruto, desconta comissões, despesas variáveis, você vai achar o lucro operacional. Se a gente está falando então do lucro real, a contribuição social e o imposto de renda são sobre esse lucro operacional, multiplica o percentual de 15% e 9% sobre lucro operacional, acha então o lucro líquido. Se você fizer então o valor do lucro líquido dividido então pelo teu faturamento, você tem que achar a margem estipulada de 25%. Ok, pessoal? Isso no lucro real. No lucro presumido, mesma coisa, só que a fórmula de faturamento é diferente. Então a gente tem custos da mesma maneira que a gente fez aqui, custo variável mais custo fixo mais despesas fixas, dividido então só pelos demais percentuais de ICMS, despesas variáveis, contribuição social, imposto de renda. A gente vai achar então o nosso denominador sem margem para o lucro presumido, menos a margem de 25% que o exercício já mencionou, a gente então vai achar o faturamento. Dividindo o resultado pela quantidade de 150 mil peças, a gente vai achar então o nosso preço de venda para o lucro presumido. Mesma coisa, faz então a prova real com o demonstrativo, verifica então se o lucro líquido dividido então pelo faturamento der 25%, vocês acharam então o resultado correto. Ok, pessoal? Questão 2. Questão 2 diz o seguinte: caso então a empresa ela permaneça no lucro presumido e os sócios eles querem saber o limite máximo para a margem de lucro do seu produto sem atingir o teto de faturamento mensal, nesse caso, lembrando que uma empresa, se ela tiver o faturamento acima de 6,5 milhões, na verdade, 6,5 milhões é uma média. Se vocês multiplicarem por 12, vocês vão então ter o limite máximo para antes de chegar, que eu acredito que seja 78 milhões de reais. Só que nesse caso, a gente está imaginando que essa empresa, então, ela vende mensalmente a mesma quantidade, então ela teria o mesmo faturamento. Então, nesse caso, ela não pode exceder um faturamento de 6,5 milhões. Já que então a empresa está no lucro presumido, a gente tem que jogar na fórmula se é de nosso interesse então saber qual que é o limite que a empresa tem máximo para atingir então o faturamento de 6,5 milhões, a gente pode jogar na fórmula da margem. Então se eu isolar, deixa eu puxar um pouquinho para cá, na verdade deixa eu fazer uma outra coisa. Eu vou pegar tudo isso aqui, transportar para cá. Isso aqui acho que não vai precisar, isso aqui também não vai precisar, por enquanto. Isso aqui vem para cá, isso aqui também. Ok, então se vocês quiserem, vocês podem jogar na fórmula de margem. Jogando na fórmula de margem, eu tenho que substituir todos os valores da forma como está aqui, pessoal. Mais em específico, eu vou ter que colocar, então, menos o somatório de custos fixos mais custos variáveis, mais despesas fixas, menos... Aqui, pessoal, eu já multipliquei o faturamento por toda essa parte de baixo da fórmula para eu encontrar o valor da margem. Então, eu isolei a margem e multipliquei isso por isso, o faturamento pelo denominador. É a mesma coisa. Então, se vocês pegarem o faturamento e multiplicar pelo denominador, vocês vão encontrar essa parte da fórmula. Inclusive, eu acho que essa margem aqui, eu não sei se ela precisa estar aqui. Deixa eu só conferir aqui, pessoal. Então, custos e despesas menos isso, faturamento vezes denominador, isso, exatamente. Essa parte aqui não precisa estar na fórmula, ok, pessoal? Então, eu faço, vejam aqui em cima, pessoal, eu faço, então, todos os custos e despesas menos o que eu tenho de faturamento, a intenção de faturamento que eu teria, que seria de 6,5 milhões, multiplico pelo denominador, e depois eu divido pela pretensão de faturamento que eu tenho de 6,5 milhões. Ao fazer isso, então, eu vou achar qual que vai ser a margem para eu encontrar caso a empresa ela tenha um faturamento de 6,5 milhões. Ok? Nesse caso, o preço permanece o mesmo, a única coisa que vai mudar é a margem de contribuição no final do exercício. Sabendo então que é uma empresa no lucro presumido, ela tem as suas características,
é só jogar no demonstrativo de resultados que vocês então vão achar o resultado. Vocês podem achar a margem aqui, ou então por essa forma. Ok, pessoal? Questão 3. Questão 3 diz o seguinte: então os gestores eles possuem alguma dificuldade de saber qual que é a quantidade de produtos que eles precisam vender para alcançar um ponto de equilíbrio. Nesse caso, a gente precisa então demonstrar o cálculo para ambos os regimes tributários. Então aqui, pessoal, eu tenho que levar em consideração que o preço não se altera em nenhum regime tributário. A única coisa que vai se alterar é a quantidade vendida para cada um desses regimes tributários. Dessa maneira, pessoal, o que a gente tem que lembrar? Se eu for pela fórmula do faturamento que eu tenho aqui, eu consigo achar também a quantidade. Onde é que está a quantidade? As quantidades estão no faturamento, que é justamente o preço vezes a quantidade. Eu vou achar o faturamento. E a quantidade também está na fórmula de custo variável total. Então, custo variável é o custo variável unitário vezes a quantidade. Se eu, então, isolar essas duas quantidades na fórmula, como é que fica, então, a fórmula para achar o ponto de equilíbrio com base nas quantidades para cada um dos regimes tributários? No lucro real, então, eu vou isolar a quantidade deixando igual 1 menos contribuição social menos imposto de renda, multiplicado por custos fixos mais despesas fixas. Divido tudo isso, então, pelo preço vezes o denominador do lucro real, menos custo variável unitário vezes 1 menos contribuição social menos imposto de renda. Percebam, então, que jogando na fórmula da mesma maneira, aqui em cima, então, eu vou achar o valor das quantidades. Acho o valor da quantidade, a minha margem que eu tenho que achar no final dessa quantidade, eu vou achar, então, uma margem igual a zero, porque meu ponto de equilíbrio, então, está dizendo que o meu lucro líquido é igual a zero e a minha margem de contribuição também é igual a zero. Ok, pessoal? No lucro presumido, a mesma coisa. A única coisa que muda é na fórmula de quantidade, é que a gente vai ter, então, custo fixo mais despesa fixa na parte do numerador, dividido, então, pelo preço vezes denominador menos contribuição, menos os custos variáveis unitários. Faço isso, eu tenho que achar a minha margem igual a zero. Se vocês quiserem tirar a prova real, então faço o demonstrativo e vejam então se vocês acham o valor de lucro líquido igual a zero. Ok, pessoal? Lembrando, pessoal, aqui eu gosto de fazer um parênteses, se eu não mencionei anteriormente, mas contribuição social e imposto de renda no lucro presumido, as alíquotas de 1,44% e 2,4% são sobre o meu faturamento. Então eu jogo esses valores sobre o faturamento, realizo o demonstrativo de resultado do lucro presumido, acho os valores e daí eu confiro se deu certo ou não. Ok, pessoal? Questão 4. Questão 4 diz o seguinte: um dos gestores, então, teve a ideia de fidelizar a clientela com descontos comerciais de 2% no preço atual. Então, eu vou pegar o preço da questão 1, subtrair 2%, porque eu tenho a intenção, então, de fidelizar a clientela diminuindo o meu preço em 2%. Nesse caso, então, os sócios eles te perguntam quanto eles deveriam vender para manter uma margem de 25% em ambos os regimes tributários. Então, nesse caso, se eu desse um desconto de 2% em cada um dos regimes tributários, eu teria um preço de 38,32, porque eu tirei 2% do meu preço da questão 1. Depois, tiro 2% do valor da questão 1 para o lucro presumido, vou achar então um preço de 34,86. Se eu estou querendo saber então a quantidade que eu preciso vender para manter uma margem de 25%, eu jogo na fórmula, levando em consideração que eu acrescento também a margem de 25%, diferentemente da questão anterior. Ok, pessoal? Utilizo a mesma fórmula, só que eu acrescento a margem de contribuição. Inclusive aqui eu esqueci de colocar, mas eu vou colocar então para facilitar. É o denominador menos a minha margem de contribuição e depois
subtraio pelos meus custos variáveis unitários. Daí eu fecho o exercício 4. Ok, pessoal? Façam o demonstrativo e verifiquem se vocês acertaram a questão. Questão 5. A questão 5 diz o seguinte: caso a empresa, então, ela não consiga vender mais para alcançar esses descontos de 2%, quanto que eles vão precisar, então, diminuir dos custos fixos para alcançar a mesma margem de 25%? Então, essa seria uma outra opção da empresa, caso eles não conseguissem fazer o desconto de 2%, a empresa teria que tirar dos custos fixos. Então, lembrando, o preço da questão 4 é o mesmo preço, porque eu estou tirando os 2% do meu preço de venda, só que eu não vou conseguir obter essa vantagem com base na quantidade vendida. A quantidade permanece sendo a mesma. A única coisa que eu preciso fazer, então, é diminuir os meus custos fixos. Para isso, pessoal, isolando na fórmula o custo fixo, eu teria que, jogando na fórmula aqui, eu tenho que achar o custo fixo, eu tenho que fazer da seguinte maneira. Então, eu vou pegar o meu faturamento é o preço vezes a quantidade, vezes, deixa eu deixar aqui também, vezes denominador do lucro real menos a minha margem de 25%, menos contribuição social menos imposto de renda, multiplicado pelo meu custo variável mais despesas fixas. Ok, pessoal? Divido isso por 1 menos contribuição social menos imposto de renda, eu tenho que achar, então, o valor dos meus custos fixos. Então, joga esse valor de custos fixos no CPV, então, que vai ser o meu custo total, eu vou achar, então, no meu demonstrativo, a minha margem de 25%. Aí o exercício está resolvido com relação ao lucro real. No lucro presumido é um pouco mais simples. Para achar o custo fixo, eu faço custos variáveis totais mais despesas fixas, menos faturamento vezes denominador do lucro presumido, menos a margem de 25%. Aí eu acho, então, os meus custos fixos, substituo esse valor, acho o resultado. Questão 6. A questão 6 diz o seguinte. Acho que isso aqui não vai precisar. Questão 6 diz o seguinte. Então, por uma análise, vocês conseguiram perceber, então, que no mercado existe um outro fornecedor de matéria-prima que consegue diminuir em 10%, então, o custo variável do teu produto. Nesse caso, então, caso a empresa aceite essa troca de fornecedor, qual que o regime tributário traria o melhor lucro líquido absoluto e percentual ao negócio? Então, pessoal, eu vou descontar, então, dos meus custos. Na verdade, não é um aumento, é um desconto. Diminuição nos custos variáveis. Então, se eu diminuir os meus custos variáveis em 10%, eu quero saber o impacto na minha margem. A margem, se a gente isolar a margem, a gente vai ter igual o denominador, então, do lucro real, menos imposto de renda, menos contribuição social, vezes o total dos meus custos e despesas fixas. Na verdade, aqui vai ser custos fixos mais custo variável vezes a quantidade, mais despesas fixas. Dividido pelo meu faturamento, eu acho qual foi, então, a minha margem de lucro para esse exercício. Então, acho para o lucro real, jogando na fórmula de margem que a gente tinha no exercício anterior, eu também vou conseguir. Na verdade, eu só tenho que prestar atenção nessa parte aqui que está um pouco equivocada, pessoal. Então, se vocês tirarem isso aqui, vocês vão conseguir, então, achar o restante para a margem. Então, nesse caso, joga na fórmula, vocês vão achar qual que vai ser a nova margem. Por via das dúvidas, vocês podem fazer o demonstrativo, achar o valor do lucro e o exercício está resolvido. Aqui, mesma coisa. No lucro presumido é a mesma coisa. Façam, então, as considerações com base nessas modificações, achem o lucro líquido, percebam, então, qual que é a margem de contribuição e o exercício está resolvido. Questão 7. Questão 7, então, fala que você descobriu que o fornecedor da empresa pode oferecer um desconto maior de matéria-prima caso você compre um lote maior. Nesse caso, se você compra um lote maior,
o custo variável unitário diminui, então, para 12,5, é o valor que a empresa oferece, então, o fornecedor oferece para a empresa, mas aumentaria as despesas fixas em 20 mil. Então, nesse caso, as despesas fixas que antes eram de 80 mil passam, então, para 100 mil reais. Substituindo, então, todos os valores de custos variáveis de 12,5 e as despesas de 100 mil, eu vou ter, então, um outro valor de custos totais mais despesas fixas, que seria o meu numerador. Jogando todos esses valores, então, já que eu tenho interesse em saber o impacto disso, eu posso jogar na fórmula de imagem, como eu fiz na questão anterior, ou eu posso resolver fazendo demonstrativo de resultados, acho o valor da margem, depois eu observo, então, o resultado e vejo qual foi a melhor opção. Inclusive, isso aqui era um fator da questão 6, né? Isso. Questão 6, só para voltar aqui um pouquinho, pessoal. Questão 6, então, eu tenho que observar, então, qual foi o melhor lucro líquido absoluto e percentual. Percebam, então, que o valor que vocês vão encontrar de margem aqui, ele vai ser diferente dos 25%. É de interesse, então, de vocês verificar qual que foi o aumento, tanto em valor monetários e percentuais, para saber em qual regime tributário valeu mais a pena a empresa fazer essa troca de fornecedor de matéria-prima. Aqui embaixo, a mesma coisa. Eu aconselho vocês também a observarem qual que vai ser o melhor impacto em qual regime tributário, para a empresa pelo menos ter um conhecimento sobre o que acontece em ambos os regimes tributários. Ok, pessoal? Questão 8. Questão 8, então, vai dizer que a empresa ela descobriu que precisa de uma embalagem diferente e essa embalagem vai aumentar as suas despesas variáveis em 10%. Na verdade, para 10%. Ele quer saber qual vai ser o impacto na margem de lucro. O impacto na margem de lucro, pessoal, porque o preço permanece sendo o mesmo da questão 1, a quantidade permanece sendo a mesma e a margem vai ter um impacto. Se vocês jogarem na fórmula de margem, como a gente tem feito nos exercícios anteriores, vocês vão encontrar a nova margem, que é o resultado final para essa questão. Da mesma maneira, se vocês quiserem observar se o resultado que vocês acharam aqui vai bater com o demonstrativo de resultados que vocês fizerem, então façam pela fórmula, depois montem o demonstrativo e façam o comparativo para ver se bateu. Pessoal, a única coisa que muda nesse exercício é que o nosso denominador ele vai se alterar de acordo com a questão 1. Então, jogando na fórmula, mudem o denominador, vocês vão achar então qual que vai ser a tua nova margem comparada com a questão 1. Depois, questão 9, a última questão, vai dizer o seguinte. Então, caso a empresa ela resolva optar por precificar o seu produto em 37,12 centavos, em qual regime tributário, então, a empresa ela vai ter que aumentar as suas despesas variáveis para manter uma margem de lucro de 25% e em qual regime tributário a empresa vai ter que diminuir? Nesse caso, pessoal, imagina o seguinte. Então, a empresa está conseguindo modificar o preço, ela quer saber então em qual delas ela vai ter que, por exemplo, oferecer mais, ela pode oferecer mais comissão para os seus vendedores e em qual ela tem que retirar a comissão dos seus vendedores. Então, nesse caso, pessoal, se eu quiser saber só as despesas variáveis pela fórmula, então no lucro real vai ficar da seguinte maneira. Eu vou colocar então as despesas variáveis sendo igual ao faturamento vezes o denominador aqui, pessoal, esse denominador, então nesse caso, deixa eu até tirar isso aqui, o denominador eu já estou descontando a margem, então nesse caso eu tiro tudo que for do denominador, eu tiro de despesas variáveis, então fica só ICMS, contribuição social e imposto de renda, também desconto a margem, nesse caso, então eu fico com um novo denominador. Dessa maneira, então, eu multiplico faturamento vezes esse denominador, menos contribuição social, menos imposto de renda, vezes todos os custos variáveis e fixos, mais despesas fixas. Divido tudo isso por menos contribuição social e imposto de renda, eu tenho que achar, então, qual que vai ser as minhas novas despesas variáveis. Aqui eu já acho o valor percentual.
Então, nesse caso, jogo o novo valor percentual com base no faturamento, acho o meu novo demonstrativo de resultados e no final eu tenho que achar, então, uma margem de 25% e eu tenho que só saber demonstrar se essas despesas elas vão comparativamente ao exercício 1, elas vão aumentar ou diminuir em cada um dos regimes tributários. No lucro presumido, pessoal, é a mesma coisa, só que a fórmula se modifica. Nesse caso, eu tenho que colocar faturamento vezes denominador, então, sem as despesas variáveis, menos a minha margem. Aqui também eu não vou colocar porque eu já descontei. Mas, na verdade, eu vou deixar a título de curiosidade. Eu vou deixar em ambos a título de curiosidade. Mas aqui eu já descontei, ok? Então, nesse caso, faço isso menos custos totais mais despesas fixas, divido tudo isso pelo faturamento, eu acho então qual vai ser o meu percentual de despesas variáveis. Jogo de novo no demonstrativo, acho 25%, o exercício está correto. Ok, pessoal? É só você então demonstrar em qual deles vai aumentar e qual vai diminuir e por quê. Ok, pessoal? É isso. Então, o exercício fica dessa maneira. Se vocês tiverem qualquer dúvida na resolução de qualquer um, fiquem à vontade, então, em me perguntar. Fico à disposição e agradeço, então, a participação de todos vocês. Nos vemos, então, nos próximos vídeos. Um abraço!